Ciao, come va? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Italiano Direto ao Ponto. E na aula de hoje, já indo direto ao ponto, você vai aprender 3 lições. Então, anota aí no seu caderno quais são as lições de hoje. Bom, o primeiro tópico que nós vamos analisar é como identificar e classificar um verbo no italiano. O segundo, como conjugar um verbo no presente. Esse é o ponto principal da aula de hoje. E por último, qual é o verbo mais importante da língua italiana? De quebra, você ainda vai aprender 10 verbos, vocabulário de 10 verbos e outras dicas que eu vou trazendo para você durante esses temas que também fazem parte desses temas. Va bem? Só 2 coisas que são muito importantes antes da gente começar. Primeiro, anote tudo no seu caderno. Por quê? Porque quando nós escrevemos com papel, caneta, o nosso cérebro ativa a coordenação motora e a memória motora também. Então, isso faz com que a informação que você está lendo, que você está ouvindo, também seja armazenada e memorizada através da sua memória motora. Pensa assim, você tem a chave da sua casa, mas você tem uma chave reserva. Se você perde a sua chave de casa, você sabe onde está a chave reserva, o que torna mais fácil de você ter acesso àquela informação, no caso, sua casa. Da mesma forma, quando você escreve, além da memória, do que você ouviu, do que você viu nessa aula, você vai ver nessa aula, você também vai ter a memória do que você escreveu. O seu cérebro implicitamente, inconscientemente, guarda essa informação no local mais especial. Vai ser mais fácil de você lembrar. Então, minha primeira dica, anote tudo que nós vamos considerar aqui. Va bem? E o segundo ponto, antes da gente começar, é que o objetivo do Italiano Direto ao Ponto, além de transmitir o conhecimento que nós vamos abordar aqui, é mostrar para você que é possível, sim, aprender italiano estudando poucos minutos por dia, com o método certo, com as informações certas, já pré-selecionadas para você, indo direto ao ponto. É possível, sim, e eu vou te provar a partir de agora. Então, sem mais, vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos ao primeiro ponto dessa aula. Como identificar e classificar os verbos. Dá uma olhada na tela. Aqui nós temos are, ere e ire. Are, ere, ire. São 3 terminações. Essas 3 terminações de palavras são as utilizadas nos verbos. Então, sempre que você encontrar uma palavra que termina em are, ere ou ire, essa palavra no italiano é um verbo. Os verbos sempre terminam de uma dessas formas. Pelo menos 98% dos verbos terminam todos dessa forma. Existem algumas exceções que a gente não vai entrar nessa aula, mas o que você precisa saber é que a maior parte dos verbos, a grande maioria, termina ou com are, ere ou ire. E assim nós identificamos os verbos. Mas existe também a classificação dos verbos. Os verbos que terminam em are no italiano são chamados verbos da primeira conjugação. E, na sequência, ere, segunda conjugação, ire, terceira conjugação. Simples assim. Então, o que você precisa anotar aí no seu caderno? Primeiro, verbos terminam sempre em are, ere, ire. Are, ere, ire. E a classificação desses verbos são are, primeira conjugação, ere, segunda conjugação, ire, terceira conjugação. Por que isso é importante? Porque essa classificação é importante. Porque de acordo com a classificação do verbo, ele tem um padrão de conjugação diferente. Então existe um padrão, uma configuração para conjugar os verbos da primeira conjugação, os verbos terminados em are,
Existe uma outra configuração para os verbos terminados em ere, os verbos da segunda conjugação, e um terceiro padrão para os verbos terminados em ire. E nós vamos ver cada um desses padrões nessa aula. Vá bem? Então agora, para a gente ir para o segundo ponto dessa aula, a segunda lição dessa aula, eu vou mostrar para você 10 verbos e vamos exercitar já um pouco essa questão de classificar os verbos. Eu vou mostrar o verbo na tela, você escreve aí no seu caderno, uma sugestão até é você fazer 3 colunas. A primeira para o verbo em italiano, a segunda para a tradução, e na terceira você classifica se esse verbo é da primeira, da segunda ou da terceira conjugação. E aí nós vamos utilizar alguns desses verbos para mostrar os padrões da primeira, segunda e terceira conjugação, conjugando esses verbos no presente. Certo? Então, vamos ver os verbos que nós temos aqui. Olha só. O primeiro verbo é o verbo lavorare. Lavorare, que significa trabalhar. E o verbo lavorare faz parte da primeira conjugação. Termina em are. Lavorare, trabalhar. O próximo verbo é o verbo prendere. Prendere, que significa pegar ou tomar. Prendere termina em ere, então, segunda conjugação. Vamos para o próximo. Agora nós temos o verbo servire, que significa servir. Servire faz parte da terceira conjugação. É fácil, é simples. Are, ere, ire. Só isso, somente essa informação vai fazer você identificar a classificação do verbo. Vamos para os próximos. Parlare. Parlare significa falar. Primeira conjugação. Amare. Amar. Primeira conjugação. Próximo verbo. Scrivere. Scrivere, escrever. Segunda conjugação. Termina em ere. Próximo verbo é o verbo trovare. Trovare significa encontrar. Trovare, primeira conjugação. Próximo verbo, vestire. Vestire, vestir. Terceira conjugação. Agora vamos para os 2 últimos. Dormire. Dormire, dormir. Terceira conjugação também. E o último verbo é o verbo credere. Credere significa acreditar e faz parte da segunda conjugação. Então, bem simples identificar qual é a conjugação, qual é a classificação de um verbo. Dá uma olhada agora nessa tabela completa com todos os verbos e nós vamos utilizar alguns deles para testar os padrões de conjugação. Olha só. Então, se você ainda não anotou, aí tem todos na tela, fica mais fácil até para você anotar no seu caderno. Lavorare, prendere, servire, parlare, amare, scrivere, trovare, vestire, dormire, credere. 10 verbos para você utilizar já no seu dia a dia e eu vou ensinar você agora, a partir de agora, como conjugar cada um deles no presente. Então, para começar, vamos pegar um dos verbos que estão em vermelho, que são os verbos da primeira conjugação. Lavorare, parlare, amare, trovare. Vamos usar o verbo lavorare. Dá uma olhada. Bom, para conjugar esse verbo, a primeira coisa que nós temos que fazer é remover o sufixo. Então, vamos tirar o are aqui do final e fica só a estrutura do verbo, que é lavor. Então, fica assim. Lavor. Agora a gente precisa aplicar este verbo às pessoas. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Se você ainda está começando, ainda não tem conhecimento desses termos, dessas palavras, dessas pessoas que estão à direita, eu vou explicar rapidamente. Io significa eu. Tu, você. Lui, ele. Lei, ela. Noi significa nós. Voi, vós ou vocês.
E loro serve tanto para eles como também para elas. Então, io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. E vamos agora então aplicar o lavor a cada uma dessas palavras. Fica assim, dá uma olhada. Temos aí o padrão já montado e o que falta para a gente finalizar é o sufixo. Existe um sufixo para cada uma das pessoas. Um sufixo para o io, tu e assim vai. A questão aqui é que, de acordo com a classificação do verbo, mudam os sufixos. Então, existem sufixos da primeira conjugação, da segunda e da terceira. Dá uma olhada nos sufixos, nos complementos para a primeira conjugação. Fica assim. Io lavoro, com o no final. Tu lavori, com i. Lui, lei, lavorá, a no final. Noi iamo, lavoriamo. Voi lavorate, voi lavorate. Loro lavorano, com ano no final. Então os sufixos são o, i, a, iamo, ate, ano. Essa é a informação principal que você precisa escrever aí no seu caderno. Os sufixos da primeira conjugação. Isso conjugando esse verbo, os verbos da primeira conjugação no presente. O, i, a, iamo, ate, ano. Então fica assim. Io lavoro, eu trabalho. Tu lavori, você trabalha. Uma tradução mais informal. Lui, lei, lavora. Ele ou ela trabalha. Noi lavoriamo, nós trabalhamos. Voi lavorate, vocês trabalham. Loro lavorano, eles trabalham. Então agora vamos usar esse mesmo padrão para testar um segundo verbo da primeira conjugação, só para a gente fixar essa fórmula, esse modelo para conjugar os verbos no presente. Vamos usar agora o verbo parlare, dá uma olhada. Mesma coisa, qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer? Remover o final, remover o complemento que identifica a classificação deste verbo. Então tiramos o are, fica assim. Agora nós aplicamos a estrutura do verbo, o restante do verbo, nas pessoas. E, por último, adicionamos os sufixos, os complementos. Você tem anotado aí quais são? Então, vamos ver aqui na tela. O, i, a, iamo, ate, ano. Io parlo, tu parli, lui, lei parla. Noi parliamo, voi parlate, loro parlano. E a tradução fica assim. Eu falo, você fala, ele e ela fala. Nós falamos, vocês falam, eles ou elas falam. Mais uma vez, é uma tradução mais informal. Não estou utilizando tu falas, vós falais. Não, você fala, vocês falam. Bem mais informal e mais fácil, certo? Então agora que você já tem os padrões anotados da primeira conjugação, vamos ver como ficam os padrões da segunda conjugação. Olha só. Vamos utilizar o verbo prendere, que significa tomar ou pegar. Prendere. Primeiro de tudo, mesma coisa, removemos o final do verbo. Prendere. Tiramos o ere. Depois, adicionamos da mesma maneira a estrutura do verbo às pessoas. Adicionado, agora precisamos aplicar os complementos para a segunda conjugação. E aí é que temos algumas mudanças. Dá uma olhada. No caso da segunda conjugação, os complementos são o, i, e, iamo, ete, ono. Deu para ver as mudanças? No lui, lei, não adicionamos a, e sim e. No voi, utilizamos ete e não ate. E no loro, utilizamos ono e não ano.
Essas são as 3 mudanças que tem. O restante continua, permanece igual. Então a conjugação fica assim. Io prendo, tu prendi, lui, lei prende. Noi prendiamo, voi prendete, loro prendono. Então fica conjugado desta maneira. Então o que você precisa anotar aí é esse padrão. O, i, e, iamo, ete, ono. Para os verbos terminados em ere. Certo? Os verbos da segunda conjugação. E por último, mas não menos importante, temos a terceira conjugação. Dá uma olhada na conjugação do verbo servire, que é o verbo que nós vamos utilizar como exemplo. Olha só. O padrão é a mesma coisa. Tiramos o ire, adicionamos a estrutura do verbo as pessoas e, por último, precisamos colocar os complementos, os sufixos dessa conjugação, da terceira conjugação, que nesse caso são esses aqui. O, i, e, iamo, ite, ono. Deu para ver o que mudou? O voi agora não é ate, não é ete. O voi agora é ite. Só isso muda da terceira para a segunda conjugação. É a única diferença que tem. O restante entre essas duas conjugações permanece igual. Então, o, i, e, iamo, ite, ono. Essa é a sequência que você precisa anotar aí para a terceira conjugação. Então, fica assim. Io servo, tu servi, lui, lei serve. Noi serviamo, voi servite, loro servono. Eu sirvo, você serve, ele e ela serve. Nós servimos, vocês servem, eles, elas servem. Então agora vamos ver algumas dicas, algumas informações que vão ajudar a lembrar da primeira, segunda e terceira conjugação. Olha só. Primeiro ponto. Io, tu e noi sempre são iguais nas 3 conjugações. Io sempre utiliza o, tu sempre utiliza i e noi sempre utiliza iamo. Então, seja a primeira, segunda ou terceira conjugação, sempre vai terminar igual. Io servo, io parlo, io trovo, io lavoro, io prendo, io amo, io scrivo, io dormo e assim vai. Sempre vai ser igual. Da mesma forma, o tu sempre termina com i. Tu lavori, tu servi, tu parli, tu ami e assim vai. E também no noi. Noi lavoriamo, noi parliamo, noi amiamo e assim vai. Então, nesses 3 casos, nunca muda. Segundo ponto. Lui, lei e loro mudam entre 2 padrões. Na primeira conjugação, utilizamos a e ano. Lui usa a, loro usa ano. Na segunda e na terceira, e ono. Não tem um terceiro padrão. São somente esses 2. Então, o que você precisa lembrar é que lui, lei, utiliza a na primeira conjugação e na segunda e na terceira. E loro usa ano na primeira conjugação e ono na segunda e na terceira. E o terceiro e último ponto para você lembrar é que o voi sempre vai estar relacionado ao complemento do verbo. Então, are usa ate, ere, ete, ire, ite. O verbo, a terminação do verbo, determina como vai ser a terminação da conjugação do voi diretamente, sempre utilizando a mesma vogal. A, e, i. Are, ere, ire. Ate, ete, ite. Va bem? Então, chegamos à resposta do segundo ponto, que foi como conjugar verbos no presente, no italiano. Vimos os padrões para a primeira, segunda e terceira conjugação e eu estou deixando aqui na tela novamente
a lista dos verbos que nós vimos nessa aula para você exercitar, para você treinar a conjugação. Você pode escrever aí no seu caderno como conjugar cada um desses verbos. Depois, tira uma foto e manda pra gente no direct lá no nosso Instagram. Vá bem? E agora vamos para o terceiro ponto dessa aula, que é aquela pergunta que não quer calar. Qual é o verbo mais importante da língua italiana? E também o porquê ele é o mais importante. Resposta, indo direto ao ponto, é o verbo avere. Verbo avere. É o verbo mais importante da língua italiana. Por quê? Porque o verbo avere é um verbo auxiliar. O italiano utiliza dois verbos auxiliares, o verbo avere e o verbo essere. Talvez essa informação você até já saiba. Porém, o verbo avere é utilizado como auxiliar da maioria dos verbos da língua italiana. Tá, mas o que significa verbo auxiliar? Significa que esse verbo é utilizado para conjugar outros verbos. Então, como exemplo, se eu quero dizer que eu trabalhei, o verbo lavorare, no passado, eu preciso utilizar o verbo avere junto do verbo lavorare. Amei, verbo amare, verbo avere mais o verbo amare. Se eu quero dizer que eu encontrei no passado, verbo avere mais o verbo trovare. E assim vai. A maioria dos verbos caem nesse caso. Usam o verbo avere como auxiliar. Mas então, como conjugar o verbo avere? Como utilizar o verbo avere como auxiliar? Bom, esse é o tema da aula de amanhã, ou da aula número 2 do italiano direto ao ponto. Então, convido você a assistir a próxima aula que vai tratar desse assunto. Como conjugar os verbos no passado utilizando o verbo avere como auxiliar. Certo? Então, enquanto isso, mande suas dúvidas, envie suas dúvidas aqui ou também lá no direct no Instagram. Envie suas dúvidas que eu vou respondendo para você e amanhã nós tratamos de outro tema indo direto ao ponto. Certo? Em poucos minutos, em aproximadamente menos de meia hora, nós já abordamos um tema muito importante e até um pouco mais complexo, mas de uma forma simples e indo direto ao ponto. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal e seguir a gente e continuar acompanhando a gente lá no Instagram. Vá bem? Então, nos vemos na próxima aula, na aula número 2 do italiano direto ao ponto. Arrivederci, andiamo ragazzi!